doutor João. Olá, doutor Lauro. Hoje nós vamos abordar no nosso podcast Qual é Meu Direito? Os desafios e soluções para o pleno acesso à educação. E eu estou muito feliz, muito honrada de tê-lo aqui no nosso podcast, assim como também o doutor Lauro, doutor João, que fez mestrado comigo na instituição FUMEC, que é, sem dúvida, um excelente profissional, atuante nesse aspecto do direito educacional também, está à frente de uma instituição também excelente, assim também como o doutor Lauro. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, doutora Samanta, muito obrigado pelo convite a participar do podcast Qual é o Meu Direito. Doutora Samanta, pessoa com a qual eu tive o prazer de compartilhar uma experiência acadêmica no mestrado, profissional extremamente dedicada, que leciona muito bem. Doutor Lauro, que tive a oportunidade de conhecer aqui, sua trajetória também no direito, muito prazer em conhecê-lo. E esse assunto que a gente está trabalhando aqui hoje, de pleno acesso à educação, um tema de extrema relevância, não só para a estrutura jurídica, como também para a estrutura de crescimento nacional. A gente pensa no pleno acesso à educação, a gente tem que pensar no seu aspecto macro, porque muita gente tem essa perspectiva de o aluno simplesmente sentar na cadeira e assistir uma aula como a educação. E quando a gente pensa a educação como a parte macro, a gente tem que pensar tudo que está envolto a esse cenário. Tem que pensar na parte de financiamento estudantil, pensar na própria parte de transporte escolar, merenda escolar. Tudo isso está dentro do aspecto da educação, que é um direito social. Quando a gente pega a Constituição, está lá no artigo 6º, colocando a educação como um direito social, que é um dos principais pontos que é desenvolvido na Constituição, trazendo responsabilidades para todos os entes federados, tanto da União quanto estados e municípios. E aí a gente vê, através da própria Constituição, essa perspectiva de englobar e assumir mesmo a responsabilidade de todos os lados para resolver todas as questões educacionais do nosso país. Doutora Samanta, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, né? A gente está aí na luta diária pelo direito educacional. Doutor João, prazer conhecê-lo. Pelo currículo que nos foi apresentado, a gente vê que é um profissional de extrema qualidade, de extremo domínio do tema. E pincelando o que o doutor falou, né, o direito à educação, além de ser um direito positivado no artigo 6º da Constituição Federal, está intimamente ligado também com a dignidade da pessoa humana, que também é previsto na norma constitucional. Estou muito animado de estar aqui com vocês, e vai ser um bate-papo bem edificante. Exatamente, doutor João, doutor Lauro. É um tema de extrema relevância, principalmente pelo fato da nossa atuação no escritório e a nossa perspectiva de dificuldades envolvidas para esses estudantes que às vezes passam por ilegalidades absurdas para simplesmente conseguir acesso à educação, que, como muito bem o doutor colocou, é simplesmente um direito garantido constitucionalmente. Então, às vezes, as pessoas não sabem que esse direito é um direito superior, é um direito que está na nossa carta, na nossa lei magna, né, que é a lei superior a todas as demais. Então, nós precisamos levar esse conhecimento, levar essa conscientização de responsabilidade do Estado, família e sociedade pelo pleno acesso à educação. Mas, dentro da Constituição, é linda, maravilhosa o estabelecimento aí de todas essas normas, né? Mas, na prática, não é bem assim. Como que o doutor vem atuando e principalmente contribuindo, claro, para esse pleno acesso à educação com o seu trabalho, doutor? Então, lá no nosso escritório nós temos um trabalho que ele é um pouco diverso da parte jurídica de um escritório de advocacia. Nós também temos a parte de escola de gestão pública, que a gente faz a capacitação dos gestores públicos de todo o país, vereadores, prefeitos, servidores municipais, pessoas que trabalham diretamente com a Secretaria da Educação dos municípios, para fazer essa estruturação e trazer essa conscientização do que é necessário para a gente conseguir o pleno acesso à educação. Quando a gente pensa na parte de recursos para a educação, a gente tem garantido também constitucionalmente um percentual muito significativo que tem a necessidade de ser investido obrigatoriamente no âmbito da educação. A gente tem 25% do orçamento do município
como necessário de ser investido dentro da educação. Só pensar em mais do que a saúde, que é uma pauta muito cara, que é 15%. Então, quando a gente pega esses 25%, a gente também engloba uma série de questões. Onde que esse dinheiro vai ser investido? Tem que ser investido também, principalmente na parte da mão de obra que a gente possui na área da educação, os docentes, os professores, as diretorias escolares, a estrutura da escola como um todo, as pessoas que trabalham lá naquela escola, mas a gente também tem que lembrar que a parte da educação, igual eu coloquei inicialmente, ela necessita de você ter um aluno presente, não só de corpo, mas também mentalmente naquele local. E se o aluno ele está passando por dificuldades, especialmente pessoas de baixa renda, estão passando dificuldades até de alimentação dentro de casa, a escola tem que ser essa parte complementar à família para conseguir abraçar essas pessoas e realmente oferecer uma condição daquela pessoa não estar lá só como corpo, mas também como mente e conseguir aprender e compreender tudo. Então, a gente pensa também que a gente tem a parte de merenda escolar. Merenda escolar é um cenário que tem que ser muito bem estruturado pela Secretaria de Educação, oferecendo uma alimentação saudável, equilibrada, participando com a parte dos nutricionistas, a própria parte também de transporte escolar. Transporte escolar é pensa excelente, muito isso. sensacional. É muito Sim. gratificante. Eu participei também de um processo que a gente aprovou recentemente aqui em Belo Horizonte, até o número da lei fala exatamente, a Lei 11.451, que a gente garantiu o direito à prioridade de matrículas de irmãos ou alunos ou pessoas que estão sobre o mesmo tutor legal de estarem matriculados na mesma escola. E quando a gente pensa no aspecto macro da educação, acaba que muitas vezes coisas básicas e coisas que são até lógicas. Pô, eu tenho 2 filhos com idades que são similares e que deveriam, que podem estar estudando na mesma escola. Eu tenho que ter uma prioridade de colocar meus 2 filhos dentro dessa escola para eles receberem a educação necessária. Porque quando a gente pensa, por exemplo, Belo Horizonte, que são centenas de milhares de alunos, isso acaba passando despercebido no globo geral. Então, se a gente faz essa lei, se a gente estrutura essa legislação no âmbito municipal, a gente dá a oportunidade para aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe que teve 2 filhos e um está numa escola e outro noutra, reivindicar o direito de falar, não, eu tenho a prioridade de manter os 2 aqui dentro da mesma escola, porque isso vai facilitar para todo mundo, vai facilitar no meu âmbito familiar e também vai facilitar até a parte de economia de recursos públicos, quando a gente pensa na parte de transporte escolar. Então, qual que é o trabalho principal que a gente faz? É justamente trazer essa conscientização para os gestores de todo o Brasil, gestores que estão trabalhando na linha de frente da educação municipal, para que eles consigam pegar esses problemas que a gente identifica em diversos municípios, problemas muitas vezes até simples de serem resolvidos, mas que precisa de ter uma regulamentação, precisa de ter uma estruturação municipal para que isso não passe batido e no final das contas quem vai perder principalmente com isso vai ser aquele aluno, aquela pessoa que está querendo ter educação e os recursos públicos vão ser mal investidos, vão ser colocados até gastos em dobro muitas vezes, se você não pensa isso de maneira prévia, de maneira planejada, para conseguir estruturar a parte educacional municipal. Exatamente, doutor João. E essa questão da estruturação, de fato, é muito importante. Nós tivemos recentemente a divulgação através da imprensa de um caso de um aluno que é autista e, em meio a uma crise, foi contido de forma exagerada, agressiva, pelo próprio professor. Não julgo o professor, não estou aqui para falar que ele agiu com intenção de machucar. O fato é que ele não estava preparado para aquela determinada situação. Então, o que me vem à reflexão é essa falta de estrutura do Estado em propiciar para esse profissional, para essa escola, para esse professor, determinados atos que acabam gerando graves danos. E a gente não está falando de graves danos físicos, a gente está falando também de graves danos psíquicos, porque a família dessa criança ficou completamente abalada de ver o sofrimento do seu filho sendo ali contido. Né, não sei se o doutor chegou a ver, mas ele teve o braço quebrado em 2 locais. Então, assim, uma criança que necessitava de todo o apoio, de toda a proteção que a mãe e o pai entregam na escola, achando que está tudo bem, que está protegido, que vai ter um suporte, recebe uma ligação
onde é informada que houve né, uma queda, enfim, uma agressão contra o seu filho. Então, é inaceitável. Essa estrutura do Estado, essa estrutura para a escola, essa estrutura de viabilizar o crescimento, o aprofundamento mesmo na capacitação, acho que a palavra é essa, a capacitação para esses profissionais também. Lidar com essa criança, por exemplo, nesse caso, né, a gente já está aí abordando um contexto inclusivo, né, de pessoas com necessidades especiais, já é uma situação absurda e que tem que ser refletida, repensada e investigada pelo Estado, pelas políticas públicas. E assim, vendo que o papel que o Dr. João exerce é extremamente fundamental, porque a Constituição fala que a educação ela é direito de todos e dever da família e do Estado. Então, assim, a forma de preparar o administrador público para exercer a função de educador, né, ter profissionais capacitados, né, inteirados a respeito do direito à educação é crucial. Então eu vejo assim, o trabalho que o Dr. João exerce, sensacional. Ele é caro para a nossa sociedade. Né? Sensacional, porque a estrutura dessa capacitação é que vai trazer aí esse avanço no aprimoramento das políticas públicas para que situações como ocorreu, né, específica aí com esse menino, e tem várias outras que a gente pode, sem dúvida, ter acesso, tem que mudar, tem que ter uma capacitação. E a gente tem que pensar sempre que a educação ela não pode excluir ninguém. Exatamente. Quando a gente pensa na educação, não pode pensar num portador de deficiência física que, por mais a gente sabe das dificuldades que tem de fazer a inclusão social de algumas pessoas com portadores de deficiência física mais severas, deficiências mentais. Então a gente pega essa pessoa, a gente tem que dar um jeito de incluir, tem que ser uma educação inclusiva, ela não pode simplesmente ser afastada. Eu reconheço muito e agradeço muito em todo o nosso país o trabalho que é feito pela APAE, mas quando eu penso no trabalho que a APAE faz, eu acredito que a gente tem que pensar em começar a incluir mais as APAEs dentro das próprias unidades escolares, porque somente isso que a gente vai conseguir realmente ter. Aquele aluno que é portador de uma deficiência física está crescendo junto com crianças que não tiveram, que estão tendo essa oportunidade de estar lá e por alguma questão de deficiência física, ela ficou colocada de lado. Isso não pode acontecer jamais. A APAE faz um trabalho sensacional porque ela tem um corpo técnico muito bom. E a gente tem que começar a integrar esse corpo técnico da APAE, corpo técnico de acompanhantes especializados, juntamente com o corpo docente. Quando a gente pensa corpo docente, quando pessoa, acabei de formar, quero ser professor de história. Sim. Formei para ser professor de história, fui para a faculdade, me preparei para essa parte, conheço tudo de história. Mas a gente tem que pensar que os nossos alunos têm pessoas que a gente tem que pode ter um cenário que eu vou ter um aluno que tem uma deficiência física, um aluno que tem a própria parte do transtorno do espectro autista, pessoas que têm algumas crises, ou ter um aluno que tem alguma crise convulsiva. E o professor, não só o corpo docente, mas também a parte especializada nessa área, tem que estar trabalhando de forma integrada. E quando a gente pensa em levar isso para todos os municípios, quando a gente pensa em fazer essa capacitação dos gestores, a gente pensa justamente em trazer essa conscientização para fazer esse trabalho integrado. A gente não pode pegar a educação e trabalhar ela isoladamente de um cenário de inclusão de pessoa com deficiência. A gente tem que fazer esse trabalho conjunto para efetivamente fazer o crescimento dessa parte e evitar cenários absurdos como esse, de por mais que a pessoa talvez até tenha tentou agir da maneira correta, ela não tinha a perspicácia ou o conhecimento prévio para conseguir resolver o cenário. A pessoa está tendo uma convulsão, tem aquela parte, tem que deixar ela de lado, porque ela pode vomitar, pode engasgar. Então, o professor, o corpo docente, tem que estar trabalhando junto com os acompanhantes especializados. E as escolas, especialmente as escolas públicas, têm que oferecer isso. E a gente vê isso faltando
faltando muito dentro das escolas públicas. Quando você vai na escola particular, para você conseguir ter isso, são escolas particulares de altíssimo padrão, e isso vai tornando cada vez mais a vida de uma pessoa que é portador de uma deficiência, de conseguir ter o pleno pleno acesso à acesso à educação. educação. Exatamente, doutor. Nós atuamos em um determinado caso no nosso escritório, que foi absurdo, que foi grave, e uma criança autista, em que o pai, se imagina, a gente já tem uma situação delicada com a família, porque demanda todos os cuidados, é uma pessoa especial. Então, esse pai contratou uma escola que inicialmente se mostrou suficiente, que inicialmente se demonstrou equipada, pronta para receber aquele aluno com essa necessidade especial, mas ele teve uma situação muito delicada, que foi a suspensão dessa criança devido a uma crise que essa criança teve na instituição. E veja, a criança tinha 5 anos, então ele passou por uma situação muito delicada de ter a suspensão dessa criança, como se ela tivesse realmente feito de forma pensada, né? E a gente está falando de uma necessidade especial. Então, esse pai passou por uma situação humilhante de ter que ver seu filho sendo suspenso da escola, que não tinha a menor condição para receber. Na verdade, é essa, porque se uma escola suspende um aluno autista, e esse pai não sabia como explicar, porque hoje em dia não é que a criança tem 5 anos que elas não entendem, não, pelo contrário. Eu sei porque eu sou mãe. Com 5 anos, esses meninos já contam boa história. Né? Então, a gente tem essa situação grave, né, onde ele não conseguiu, ele não sabia o que falar para esse filho em relação à suspensão, e o pior, tinha outro filho na mesma escola, então ele tinha que levar um, deixar o outro, que o outro estava suspenso. Veja, por uma situação de inexperiência, uma situação de falta de dedicação mesmo, de falta de estrutura dos profissionais e da escola para atuar com essa criança. E, lógico, não precisa nem falar do aspecto emocional, né, psíquico, humilhante que ele ficou, né, e só para finalizar, a diretoria da escola fez, né, de tudo, através de indiretas, recados mesmo, para que ele fosse convidado, de fato, a se retirar da escola. Então, ele acabou tendo custos absurdos com a retirada dessa criança da escola, porque perdeu material didático, perdeu a matrícula. Nós somos pais, nós sabemos quanto é difícil estudar nossos filhos. Então, esse pai perdeu matrícula, ele perdeu material didático, ele perdeu uniforme, e ele principalmente se viu muito humilhado de ter que tirar o filho, que já tem esse problema do autismo, já tem essa deficiência, que é algo que não é fácil também lidar, e colocar em outra escola, né, remanejar toda essa estrutura. E como que você explica isso para a criança? Para nós que somos adultos é difícil, imagina como que você explica a mudança de todo esse panorama no meio de um ano letivo. Então, como profissional atuante nesse âmbito do direito educacional, o que eu tenho agregado são experiências que demonstram a falta de estrutura das escolas, a falta de capacitação dos profissionais que lidam, como foi reconhecido na entrevista, nesse noticiário do aluno que é autista e sofreu uma violência na escola. Então, é muito grave. Então, esse papel de capacitação, de conscientização da sociedade, para que a sociedade também possa clamar por novas políticas públicas, por uma legislação eficaz, porque a Constituição é maravilhosa no papel, mas na prática ela não está sendo aplicada. A verdade é essa. Isso mesmo, quando a gente pensa, além da Constituição, a gente tem a LDB, uma lei que já está aí desde 1996, uma lei que já também deveria estar em seu pleno utilização. E pelo caso que foi relatado, um caso de uma escola particular, uma escola que a pessoa estava pagando por isso,
Quando a gente volta lá para a Constituição, a gente vê que a educação é um dever do Estado, mas pode ser concedida à iniciativa privada. E quando a iniciativa privada ela assume essa responsabilidade de oferecer a educação, ensino médio, ensino fundamental, ensino básico, até ensino superior, ela tem que obedecer à lei das diretrizes básicas da educação. Ela tem que observar os cenários mínimos que são colocados para ela ofertar esse serviço público. E aí a gente tem que ter a fiscalização. Tem que ter a fiscalização para ter certeza que aquelas escolas possuem um corpo docente estruturado, estão com um corpo docente preparado, que tem essa capacitação contínua das pessoas que estão trabalhando na escola, essa ciência de conscientização dessa parte, eu acredito que ela está crescendo muito na última década. Por mais que quando a LDB foi feita lá em 1996, ainda demorou-se um tempo para a sociedade conseguir absorver aqueles princípios do pleno acesso à educação, da educação também para a parte das pessoas com deficiência física, fazer a inclusão global de todas dentro da educação e oferecer um serviço de qualidade. Então, quando a gente tem uma escola particular que, além de todo a dificuldade que o pai teve de gastar um recurso a mais para conseguir aquele filho dele participar dessa escola, ele chega lá e não consegue encontrar uma estrutura que deveria seguir requisitos mínimos, que está lá na LDB, e ele acabou sofrendo por isso, tendo que o filho dele suspenso, tendo que mudar depois de escola, a escola da pessoa, porque a escola confessa que não estava estruturado para isso. Mas olha só, um cenário extremo, a gente esperou chegar no problema para ter que resolver ele. Só que o problema sempre esteve lá, sempre esteve presente. Teve que ter um caso extremo para que isso fosse identificado. E é papel do Estado fiscalizar e verificar isso daí. E hoje a gente tem que pensar, eu gostaria muito ainda de ver o Brasil com uma educação básica, ensino médio, com uma qualidade no mínimo equivalente à das escolas particulares. Eu tive uma experiência muito boa nos Estados Unidos e a gente vê que as melhores escolas nos Estados Unidos, especialmente ensino médio, ensino fundamental, são as escolas públicas, que são escolas que qualquer um pode ter acesso. Você está lá no seu bairro, você tem certeza que você vai ter seu filho matriculado numa escola de qualidade, numa escola que ele vai ter a própria parte também de participação esportiva, de integração com cultura, uma escola ampla e que oferece também toda a parte de alimentação escolar, de transporte escolar. E quando a gente pega no âmbito da educação pública no Brasil, a gente tem hoje como principal financiador da educação pública o Fundeb, que vem os recursos lá da União para os municípios conseguirem utilizar de maneira adequada e de maneira específica, de acordo com o interesse local, esse dinheiro, focando no pagamento dos docentes e também na parte de estruturar as escolas para ficar o mais bem adequado possível. Mas aí já entra o meu trabalho, que é trazer essa perspectiva para o gestor municipal, ele ver que existem outras fontes de renda, que ele não precisa ficar só dependendo do Fundeb. Logicamente tem uma parcela também de recursos próprios do município que tem que ser investido, mas hoje o próprio município ele consegue fazer diversas parcerias com entidades privadas, e posso até citar como exemplo, agora também mais um exemplo aqui de Belo Horizonte, foi feita a lei, o programa Adote uma Escola, que a gente está trazendo a oportunidade de empresas da iniciativa privada contribuírem financeiramente com material didático, com estrutura para bibliotecas, carteiras, para a gente ter uma escola mais bem estruturada. Isso dá uma folga financeira para que a gente consiga investir em capacitação do nosso corpo docente, para que a gente possa valorizar os professores que estão em sala de aula, para que a gente consiga colocar outra equipe de atendimento especializado dentro das escolas, pensar um pouco fora da caixinha. O pessoal está muito acostumado não, aqui estou recebendo recurso da União, vou utilizar a verba do Fundeb para pagar os professores, o que sobrar aqui eu pago para manter a estrutura, se eu tiver uma oportunidade aqui, eu compro uma carteira escolar melhor. E fica acomodado com isso. Pronto, resolvi, fiz a minha obrigação. E eu não quero que o gestor público fique parado só com isso. Corre atrás, a gente tem outros meios de financiamento que não vão custar nada mais até para o bolso dos pagadores de impostos. Então a gente tem que realmente pensar fora da caixa para conseguir
com o material que a gente tem, conseguir oferecer o melhor da educação e a educação mais completa possível. Exatamente. E, doutor João, tem um ponto específico, né, doutor Laura? A gente trabalha muito com esse acesso à educação também do ensino superior no nosso escritório. Então, os dados demonstram que menos de 20% da população tem acesso ao ensino superior. O FIES, que é o financiamento estudantil que busca viabilizar esse acesso, que nada mais é que o fomento à educação para fins de custeio desses estudos do ensino superior. Tem sido, de fato, maravilhoso, uma forma, uma solução que o nosso governo propôs e que tem dado certo. Inclusive, recentemente abriram mais de 60 mil vagas remanescentes, houve aportes da União, enfim. O fato é que nós estamos debatendo muito com o judiciário no contexto dessa estrutura no que concerne ao Enem, porque o Enem é uma forma de entrada para obtenção desse contrato do FIES. E, especialmente no curso de medicina, onde o que mais nós escutamos é curso elitizado, curso que tem rico, curso que quem paga 12 mil reais de mensalidade, ou, se não, no contexto das instituições públicas, curso que a pessoa estudou nas melhores escolas para alcançar a vaga também na instituição pública. Né? Então, nós temos aí esse entrave dessa questão do Enem, porque, como muito bem observada a professora Flávia Rita no outro episódio, a nossa estrutura base é ineficaz. A nossa estrutura base de políticas educacionais públicas não são necessárias, não são suficientes para preparar o aluno para alcançar uma nota praticamente máxima para, por conseguinte, alcançar esse contrato do FIES para, como, por exemplo, o curso de medicina. Eu tenho pessoas que me contratam, doutor João, que alcançaram notas assim excelentes, que chegam a quase 800 pontos e não conseguem efetivar o contrato do FIES. E é de baixa renda e não tem condições financeiras de pagar lá 10, 12, 13 mil reais um curso de medicina. Então, esse acesso à educação no nosso país tem que ser revisto, está sendo gravemente violado porque a nossa estrutura base não é uma estrutura de qualidade. Não é uma estrutura de qualidade. Esse é o nosso maior problema. E é o que deixa a gente mais distante de conseguir realmente uma população educada, uma população que esteja preparada para conseguir encontrar um emprego. A educação é o caminho para você conseguir encontrar um emprego. Você quer gerar renda, você quer trabalhar, o princípio básico que você vai ter é a educação. E o FIES, ele tem democratizado isso, ele tem colocado essas oportunidades dessas mazelas sociais que a gente vê de anos. Então, se a gente pegar num aspecto, no mundo ideal mesmo, na estrutura que a gente tem que programar. Hoje a gente tem diversos programas hoje que são voltados com bolsas, com programas de FIES e também programas de cotas. Todos programas extremamente necessários no contexto brasileiro que estamos vivendo, mas o programa, todos esses programas estão sendo colocados simplesmente para fazer uma máscara no incêndio que a gente está tendo. Se a gente não focar nesse programa de bolsa, nesse programa de cotas, de um caminho para que a gente não tenha a necessidade mais de ter esses programas, é isso que a gente tem que pesquisar, é isso que o Brasil tem que procurar, é isso que os gestores públicos têm que focar, fazer essa estrutura de que qualquer pessoa, seja ela uma pessoa de baixa renda, seja ela uma pessoa pobre, seja ela uma pessoa periférica, seja ela uma pessoa negra, que ela consiga, desde lá dos seus primeiros anos, desde a sua creche, desde a sua educação básica, que ela já receba essa educação de qualidade para que ela chegue lá no ensino médio já conseguindo saber, olha, eu consigo ter acesso a qualquer universidade que eu queira porque eu tive oportunidades de me dedicar no decorrer dos meus anos de estudo para chegar nesse ponto. E hoje a gente não vê isso. Aquela pessoa que percorreu esse caminho, ela chegou lá e aí aparece o Estado e lembra, poxa, se eu não ajudar, se eu não der um empurrãozinho para ajudar essa pessoa a conseguir ter um acesso à universidade, a conseguir passar numa UFMG, numa USP, para conseguir ingressar num curso de medicina, ela vai simplesmente ser excluída mesmo. Ela, seja pela questão financeira, seja pela própria questão de preparação educacional.
Perdão. Então, a gente tem que pensar justamente essa parte de dar esse empurrão, de pensar essa educação como um todo, desde a educação básica, para que a gente consiga chegar nesse ensino universitário, que a pessoa consiga acessar esse ensino universitário sem ter problemas extras, sem ter a necessidade de ter mais políticas específicas voltadas naquele âmbito. Exatamente. E pegando o gancho no que o doutor está falando, né? A falta de uma qualidade na educação básica, né? Mais na frente você se depara com obstáculos criados pelo próprio Estado. A gente pode pegar a questão da lei do FIES, que não prevê a nota de corte, porém, portarias emitidas pelo Ministério da Educação criou a questão da nota de corte. Aí você já se depara com um obstáculo, porque a pessoa que teve acesso a uma educação básica de qualidade, ela vai conseguir ter uma nota melhor. Ela vai conseguir ter acesso a uma educação superior de uma qualidade melhor do que aquela que não teve, né? Então, inclusive, o próprio escritório tem bastante demandas, né, em relação ao financiamento estudantil, justamente pela questão da nota de corte, né? Geralmente são pessoas que têm uma renda menor, né, não tiveram a possibilidade de se deparar com uma educação básica de qualidade, né? E é igual a doutora Samara falou anteriormente, que, por exemplo, a pessoa que entrar no curso de medicina tem que praticamente fechar a prova do Enem, né? E essa portaria, inclusive, a gente considera como inconstitucional, porque ela traz uma inovação na lei que não existe. Que não existe. Não está previsto na lei, né, a nota de corte específica do Enem. E, especialmente no caso de medicina, ela acaba, de fato, inviabilizando esse acesso à educação. E ficam cenários incongruentes. A gente está justamente falando o trabalho, o dever do Estado de facilitar esse acesso à educação. A gente tem leis muito interessantes no nosso país e acaba, muitas vezes, por capricho de um gestor que editou um decreto, no caso, não é nem uma portaria, um decreto, né, nem passou pelo Congresso Nacional, por uma casa de legisladores, que coloca uma limitação de algo que a gente está querendo facilitar, de algo que a gente está querendo trazer um acesso maior. Fica muito incongruente esse cenário. E aí a gente tem outro problema, que já é muito evidente no âmbito da saúde, que é a judicialização da saúde. A gente está chegando à judicialização da educação. Sem dúvida, sem dúvida. Por você simplesmente ter o acesso a esse direito social que está colocando. Saúde já deveria estar, mas a gente já tem esse problema de judicialização da saúde. E agora estamos criando um outro problema de judicialização da educação. Sim, e acaba por ferir também fundamentos da nossa república, né? Porque a própria Constituição fala que é objetivo, melhor dizendo, criar uma sociedade livre, justa e igualitária. Então, com essas incongruências, igual o doutor falou, fica impossibilitado de você ter essa sociedade justa, igualitária, né? Sem questão até mesmo de preconceitos, né? Porque muitas vezes a pessoa que consegue entrar num curso de medicina, porém, vem de um cenário socioeconômico, vamos dizer assim, menos favorecido, acaba sofrendo também com o preconceito dentro das instituições, né? Muitas vezes ela não vai ter acesso a bons materiais, vai ter dificuldade com transporte até a instituição de ensino, e acaba sendo excluída desse cenário. Você tocou também num ponto extremamente importante, que recentemente eu li um capítulo de um livro até escrito pelo meu irmão. Ele escreveu a parte também de acesso à educação e manutenção da educação dos povos indígenas. Ele veio fazendo trabalho lá na Amazônia, lá no Pará, e quando a gente pensa nessa parte de integração da educação, da educação abraçar mesmo aquelas pessoas que estão querendo estudar, querendo uma vida melhor, querendo ter mais oportunidades de vida, ele identificou, através de levantamentos técnicos, levantamentos estatísticos, que problemas das comunidades indígenas do Pará e do Amazonas, que o principal problema que eles têm é a discriminação
chega dentro de uma escola e uma universidade, no caso, que ele fez esse trabalho, a pessoa se sente excluída pelo cenário, pelo de onde ela veio, vim de um povo indígena, são pessoas que não têm, às vezes, até o português como primeira língua, então eles têm essa dificuldade da maior, e quando a gente pensa em um brasileiro, uma pessoa que nasceu no Brasil, que deveria também estar sendo abraçada pelo Estado, e acaba, muitas vezes, um lugar que tem que ser inclusivo, que deveria ser inclusivo, especialmente as universidades, acaba excluindo aquelas pessoas de participar da educação. Infelizmente, o que há na nossa sociedade brasileira é dificuldade ao pleno acesso à educação, se não constante violação ao acesso à educação, seja através dessa inclusão, que na realidade ainda é muito falha, ainda precisa de melhorar assim absurdamente, seja por um contrato do FIES que é um fomento, é um facilitador, mas que traz esse entrave da nota de corte, porque as políticas públicas, porque a educação de base não é suficiente, né? Então é algo assim que acaba sempre no final impedindo o acesso e fazendo com que aquela pessoa acabe desanimando, porque a sociedade brasileira precisa desse desenvolvimento nacional em relação à educação, porque isso traz, como o desembargador Souza Prudente, TRF1, ele citou em uma decisão que o investimento em educação é um retorno para o nosso país. Então, é chegada a hora de realmente rever essas políticas públicas e propiciar esse pleno acesso à educação. Gente, eu vou agradecer vocês Eu que agradeço, pela contribuição. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, doutor, pela oportunidade de estar aqui, pelo bate-papo legal nessa parte de educação. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo podcast, dissipar esse conhecimento. A gente está dissipando aqui essa parte de qual é o meu direito na parte de educação. Tenho certeza que esse é um trabalho que está começando agora, mas que vai crescer muito e de muito sucesso. Parabéns mesmo. Obrigada, doutor Lauro. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer, doutor João, conhecê-lo, ver a importância do seu trabalho. Doutora Samantha, já temos uma convivência maior, né? Já vejo a importância do trabalho da doutora Samantha. E é isso, disseminar mesmo conhecimento a respeito dessas dificuldades que tem na nossa sociedade e tentar sanar esses vícios que nós temos, né, na sociedade. Isso, muito obrigada.